Qual a sua visão sobre o déficit fiscal, né, do governo? E assim, há como nós falarmos isso sem medidas impopulares? Há como conversar com a população sem discurso populista sobre esse tema? Tem sim, e eu tenho feito isso com grande compreensão pelo Brasil afora. A primeira grande questão é a gente sair, né, do adjetivo, do ideológico, do preconceito e apostar na inteligência do nosso povo. E, assim, eu nunca errei em apostar na inteligência do povo. Porque os assuntos são complicados, são, mas não são porque é difícil, né? Porque a televisão todo dia mostra um monte de bobagem, toda besteira sai na televisão, toda fuleiragem, né, apresentada na televisão, mas esses assuntos que são mais sérios, que precisam de solução com a inteligência do povo, eles não mostram. Mas não mostra não é por acaso não, é porque se o povo souber para onde é que está indo a montanha de dinheiro que o povo paga de imposto, esse país caía, vinha abaixo. E isso é o que eles têm muito medo de fazer. Então repare bem, o Brasil hoje tem uma das maiores cargas de impostos, a maior quantidade e volume de impostos dos países mais ou menos do mesmo tamanho do nosso toque, né? Do nosso tamanho. Aqui, de cada R$100 de riqueza que o trabalhador e a indústria, o serviço, a agricultura e o comércio produz, R$36,50 vão para os cofres do governo. Isso não é pouca coisa. E aí por que falta dinheiro para a saúde, como eu acabei de falar, a educação não dá conta de fazer uma escola que preste, a infraestrutura não termina, você tem dificuldade na segurança pública, os policiais do Rio de Janeiro estão sem receber o salário, os policiais de Minas Gerais sem receber o salário, os policiais do Rio Grande do Sul sem receber salário e mais aqui do Rio Grande do Norte sem receber salário, e a gente não sabe o que é. Então é aquela história que se diz no interior, lá de onde eu venho, de Sobral, que casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Mas no caso brasileiro eu vou mudar esse ditado. Aqui, casa onde falta pão, todos brigam, mas um tem razão. Que é aquele que denuncia o que eu vou denunciar agora. Se você imaginar que o bolo, né, dos tributos é um bolo, vamos dizer, um bolo, a metade mais um tiquinho estão entregando para juro para banco. Então é o seguinte, hoje, de todo o bolo de impostos que a gente arrecada, 51,7%, ou seja, metade do bolo vai para a pança dos banqueiros e dos sócios dele que vivem da especulação financeira e da agiotagem oficial. Esse é o assunto que eles não querem que o povo saiba. Do que sobra da outra metade do bolo, 29% vai para a Previdência. Mas na Previdência não é o cidadão que está ganhando uma pensão ou um benefício de prestação continuada do salário mínimo. Esse daí leva menos de 11%. O que está levando aqui é que 2 de cada 100 dos beneficiários da Previdência levam 1/3 de tudo. Quem são? Os magistrados, os políticos, os procuradores e mais algumas carreiras ditas de Estado, tipo as Forças Armadas. Não estou dizendo que isso é justo, nem que é injusto. Eu apenas estou dizendo onde é que está indo o bolo e por que o bolo indo para esses lugares falta bolo para o resto. Portanto, 21%, ou seja, 1/5 de todo o dinheiro é que vai para educação, saúde, segurança, infraestrutura, porto, aeroporto, estrada, rodovia, cultura, esporte, lazer, as outras grandes e enormes tarefas de um governante, de um governo. Então, o que o Brasil tem que fazer é consertar essa divisão do bolo. Mas esse é um tema delicado. É não? muito delicado. Por quê? Porque esses 51%, eles não são maioria, eles são 0,03, ou seja, de cada 100 brasileiros, 1/3 de um, para ficar aqui numa comparação, como se a gente pudesse dividir uma pessoa por 3, é que leva esse dinheiro aqui. Agora, quem são essa gente? São os donos da rádio, não dessa aqui, né? Não, dessa não. Não, por isso que eu estou falando, são os donos das televisões, são os donos das revistas, dos jornalões de São Paulo, são eles que bancam a maior parte dos políticos, com financiamento espúrio, por dentro ou por fora de campanha. E aí eles acabam o seguinte, eles são uma minoria pequenininha, mas o poder deles se multiplica. A única hora que a gente tem condição de mudar isso é na eleição, que o pobre é igual ao rico. E como o pobre é muito maioria, mas a grande questão é que o rico manipula, bota as televisões para falar mal do que ele não gosta, e o povão acaba às vezes sendo enganado e indo por rumo errado. Né? Isso é o que está acontecendo.